Olá, pessoal. Estamos iniciando uma nova transmissão dos nossos encontros dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sofia Kuhn, do campus Júlio de Castilhos, e hoje eu vou mediar, então, a fala do nosso convidado com as perguntas de vocês que estão nos assistindo. Eu queria lembrar que essa conversa de hoje, ela vai ocorrer no âmbito de 2 projetos do Instituto Federal. Um é o projeto Conexão Ciência, e o outro é o primeiro encontrão dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. Hoje, então, a gente vai falar com o ecólogo Vinícius Bastazini. O Vinícius, ele é graduado pela Universidade Católica de Pelotas. Depois, o Vinícius, ele fez mestrado e doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seguiu estudando e realizando um pós-doutorado no Centro Nacional de Pesquisas na França. E hoje, o Vinícius, ele vai falar de um tema que foi considerado pela ONU o maior desafio do século da humanidade, que são as mudanças climáticas. Então, o Vinícius, ele vai mostrar um pouquinho do seu trabalho, da sua pesquisa, e vai falar como essas mudanças climáticas podem impactar a biodiversidade. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Vinícius aqui, falando com a gente hoje, não só porque esse é um tema super importante, super atual, e nós, como biólogos, né, e futuros biólogos, é super importante a gente saber desses dados, saber das pesquisas que estão sendo realizadas. Também queria agradecer porque na terrinha que o Vinícius está agora já é madrugada e ele vai entrar madrugada dentro conversando com a gente, e então é um prazer também porque é um amigo querido meu. E agora eu passo a bola para ti, então, Vinícius, e fica à vontade. Muito obrigado, Sofia, pelo convite, pela introdução, e muito obrigado a todos que estão assistindo. Espero poder contribuir para a discussão de vocês aí. Tá? Vou começar a compartilhar minha apresentação, então. Vocês conseguem ver direitinho? Tudo certo. Tá. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um trabalho... praticamente eu vou dar uma introdução muito geral e básica sobre mudanças climáticas e biodiversidade. E depois eu vou mostrar 3 estudos que eu tenho trabalhado nos últimos anos. O primeiro é sobre como o aquecimento climático afeta a diversidade em diferentes escalas, usando uma abordagem experimental. Depois eu vou mostrar alguma coisa sobre tendências migratórias e dinâmica de curto prazo de comunidades arbóreas na Mata Atlântica. E a terceira e última parte vai ser sobre respostas fenológicas às mudanças climáticas, levando em consideração redes mutualistas. Tá? E o que essas coisas têm em comum, é que eu vou mostrar para vocês, é o que acontece em termos de mudanças da biodiversidade em escala local, no que a gente chamaria de uma comunidade ecológica. E o que é legal é que aqui eu vou trazer 3 abordagens distintas que eu estou trabalhando. A primeira é com base em experimentos, e a gente vai ver isso em detalhe. A segunda é com dados empíricos de campo. E a terceira parte e última é usando simulações computacionais, ou seja, sem ter dados de verdade. Eu estou criando pequenos modelos com algumas regrinhas para tentar entender se o mundo funcionasse da maneira que eu estou imaginando, o que aconteceria com ele, tá? Então, para começar aqui, eu trago para vocês um artigo que foi publicado em 2017, quando a gente atingiu a marca de 1 grau de diferença quando a gente compara os registros históricos de temperatura com o período que seria pré-industrial. E nesse artigo, o que os autores avaliaram eles avaliaram vários processos biológicos em escalas diferentes, desde escala genética, de populações, ecologia, escala ecológica e ecossistema. E eles tentaram identificar se era possível já achar assinaturas de mudanças climáticas nesses processos biológicos. E eles analisaram, se não me engano, por volta de 94, quase 100 processos distintos, e eles encontraram o efeito de mudanças climáticas em 82% desses processos, tá? E o que significa isso, então? Que as mudanças climáticas estão influenciando desde a escala genética, alterando a capacidade adaptativa das espécies, alterando a diversidade genética das espécies,
a parte fisiológica, a parte morfológica. Uma das características que nós temos é a redução do tamanho dos animais, dinâmica populacional e espacial, como as populações interagem no meio ambiente e como elas estão mudando essa distribuição ao longo do espaço. E o que a gente vai ver aqui dentro da minha apresentação é o que acontece em termos de fenologia, de distribuição das espécies e um pouco das interações, como essas mudanças no tempo e no espaço afetam as interações ecológicas, tá? E o que é importante ter em mente é que, além de a gente ter esses efeitos dentro da biodiversidade, consequentemente, isso também nos afeta, porque essas pequenas alterações ou essas grandes alterações vão ter uma influência numa série de serviços ecossistêmicos do qual nós dependemos, tá bem? Aqui eu só trago para vocês, então, a última avaliação, porque normalmente quando a gente pensa em mudança climática e biodiversidade, nós pensamos em extinções. E quase sempre pensando em extinções globais, por exemplo, o urso polar vai sumir daqui a quantas décadas ou coisas desse tipo. E na última avaliação da IUCN, que é um organismo que avalia a probabilidade de extinção, a ameaça de extinção das espécies, avaliaram, se eu não me engano, quase 120 mil espécies, e em torno de 27% delas, eles encontraram que espécies estão ameaçadas por mudanças climáticas ou condições climáticas extremas. Então, nós já estamos vendo populações e espécies indo em direção à extinção, e normalmente a gente sempre pensa nisso de forma global, ou seja, espécies que vão desaparecer do planeta, né? E boa parte dos nossos esforços das últimas décadas, eles têm focado em espécies individualmente, ou seja, você pega uma espécie e você tenta entender como ela vai responder às mudanças climáticas nos próximos anos, mas dificilmente a gente, ou até agora pelo menos, nós não compreendemos muito bem quais são os efeitos das mudanças climáticas nas comunidades locais. O que seriam essas comunidades? Seriam um sítio, um lugar onde você tem várias espécies que ocorrem e interagem, tá? Então, a gente define essa comunidade como sendo um conjunto de espécies que ocorrem no mesmo lugar e no mesmo tempo. Então, normalmente, boa parte das abordagens que nós utilizamos estão focadas para espécies, sem levar em consideração as demais espécies com que elas ocorrem e as interações dessa espécie em particular com as demais dentro do ambiente. E essas alterações, então imagina que você sempre vai ter alterações populacionais, mas que podem acarretar consequências dentro da comunidade, né? A primeira coisa, por exemplo, seria alterações na abundância. Então imagina que aqui eu tenho essa espécie de borboleta ou mariposa, eu tenho um gradiente de temperatura, e que por alguma razão, por ser melhor ou pior, a abundância dessa espécie vai mudar dentro da comunidade. Aqui no caso eu fiz um exemplo em que ela aumentaria a abundância, mas poderia diminuir também, né? Isso significa que uma das principais mecanismos que determina as interações das espécies dentro da comunidade é a abundância relativa delas dentro da comunidade, ou seja, se ela se torna mais abundante ou menos abundante, significa que os padrões de interações vão mudar dentro dessa comunidade e, consequentemente, os processos que emergem dessas interações também vão mudar, né? Que seria que a gente pensar em termos de serviços ecossistêmicos, por exemplo. Outro padrão comum é a alteração na distribuição, né? Normalmente a gente pensa que para uma espécie poder responder às mudanças climáticas, ela tem praticamente duas opções. Ou ela se adapta e continua no mesmo local, naquela nova condição, ou ela teria que migrar procurando aquele ótimo ambiental que ela tinha até antes, né? Então, imagina que cada vez que uma espécie tem que mudar sua distribuição, ela acaba invadindo uma nova comunidade e alterando os padrões de interações lá dentro. E outra coisa que pode acontecer são alterações ou no padrão de atividade corriqueiros, né, do dia a dia, ou nos padrões de fenologia. Então, imagina aqui que eu tenho duas espécies, essa borboleta e uma planta, que para elas interagirem, elas têm que estar ocorrendo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, a distribuição delas no tempo vai determinar a probabilidade de elas interagirem. Se a gente tem uma alteração na fenologia, significa que, imagina que nesse caso aqui, por exemplo, essa borboleta está se movimentando para a esquerda. Significa que a área de sobreposição delas no tempo diminui, o que faz com que elas tenham uma probabilidade menor de interagir, tá? Então,
Uma das principais características das mudanças climáticas quando a gente pensa em biodiversidade é, em certo sentido, uma ideia de reorganização da distribuição em si e das suas interações. E essa reorganização ela pode acontecer no espaço, como eu disse, uma espécie ela tenta buscar aquele ótimo dela e ela acaba movimentando para novas áreas de distribuição e cada vez que ela invade um local novo, ela acaba alterando as interações lá dentro, tá? Então, nessa figura aqui da esquerda que a gente vê é um peixe predador no mar do Ártico e cada vez que ele vai conforme as camadas de gelo vão diminuindo, ele vai movimentando para o norte e a gente vê uma alteração nas teias tróficas conforme ele vai entrando para ser um predador de topo de cadeia. Bom, essa ideia de mudança de distribuição das espécies para rastrear as condições ideais ambientais é uma das respostas mais rápidas que a gente tem, é uma das respostas mais estudadas, e para a gente ter uma ideia, numa revisão que saiu, se eu não me engano, no ano passado, de várias espécies, foi observado que espécies marinhas, as que ocorrem no oceano, tendem a se deslocar quase 72 km por década, e esse movimento chega a ser de 6 km por década, ou seja, ele é extremamente rápido, e isso tem consequências nas redes tróficas que elas estão entrando. Então, como eu já tinha adiantado, a ideia básica é o quê? É que uma espécie necessita de certas condições para estar ocorrendo, tá? Desculpa. E aqui nesse caso, por exemplo, a gente está vendo essa abelha aqui na Europa com 2 modelos para o ano de 2050 e para o ano de 2100. Tá? E nós tentamos, não eu, mas no caso aqui nesse estudo que foi feito pela Agência Europeia Ambiental, eles modelam o que seriam as áreas propícias para essa espécie e modelam isso para daqui 30 anos e até 2100. E o que a gente vê aqui são áreas em vermelho, que significa que conforme o clima vai mudando, elas vão perdendo áreas que seriam mais propícias para a ocorrência dela, em amarelo, que seria estável, e em verde, o que seria um ganho. Então, a gente pode observar que para esse modelo aqui, até 2100, embora essa espécie de abelha ela tende a ter áreas propícias surgindo no futuro, boa parte da área de distribuição dela será perdida, a não ser que ela se adapte a essas novas condições. Então, a ideia é que a distribuição está mudando porque a espécie está seguindo ou buscando essas condições que são propícias para a ocorrência dela. Isso causa 2 padrões que são bem conhecidos, que vocês já devem ter ouvido falar. Que o primeiro é uma migração latitudinal, ou seja, conforme você tem áreas temperadas, em áreas de menor latitude vão se aquecendo, as espécies vão migrando para o norte, buscando aquelas condições que eram ideais para ela. E a gente vê também o que seria, no caso da direita, aí, uma migração altitudinal. Ou seja, imagina que você tem espécies que ocorreriam aqui no meio da montanha e conforme a camada de gelo vai diminuindo e essa camada que ela ocorria, essa cota altitudinal que ela ocorria se torna mais quente, ela começa a migrar para cima da montanha, tá? Esses são 2 padrões que são bem esperados e são bem estudados. A gente vê que muitas espécies têm seguido esse tipo de movimentação. Só que uma das perguntas, pelo menos, que nós temos é se esse movimento é idiosincrático, ou seja, cada espécie apresenta uma resposta individual. Então, aqui no caso da esquerda, a gente teria uma comunidade numa certa cota altitudinal, e conforme o clima vai mudando, elas vão migrando para cima, mas algumas ficam pelo meio do caminho e outras migram mais rápido, em velocidades diferentes, e também em direções diferentes, pode ser, ou se a comunidade se move como um todo. Porque se a comunidade se move como um todo, isso significa que aqueles problemas que nós teríamos de alteração nos padrões de interação, talvez não aconteçam, já que todo mundo está se movendo ao mesmo tempo. E quando a gente olha no registro geológico, a gente vê que em alguns momentos você tem respostas idiosincráticas, mas você tem algumas espécies que co-ocorriam e que mudaram a distribuição, pelo menos latitudinal, no passado geológico em conjunto, tá? E a outra coisa que pode acontecer, como eu disse, é que essa reorganização também pode se dar no tempo. Uma das coisas seria o padrão de atividade. Imagina que você tem uma espécie que tem alguns picos de atividade durante o dia
e por mudanças no clima, ela pode apresentar picos diferentes ou aumentar o tempo de atividade dela ou reduzir. E outra coisa que a gente tem observado são mudanças fenológicas, né? Ou seja, mudanças por fenologia, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas seria o estudo dos fenômenos ou processos biológicos periódicos e a sua relação com o clima e condições ambientais. E o que a gente vê em termos de mudança climática é que nós temos um avanço na fenologia. Então, imagina que nesse gráfico que eu tenho essa figura esquemática aqui em cima, eu tenho duas espécies, a azul e a vermelha, e aqui eu teria um ponto em que elas começam a ter alguma atividade biológica. Imagina floração, no caso de flores, migração para a fauna ou produção de frutos, qualquer uma desses processos biológicos, tá? Então imagina que aqui no caso, sei lá, em vermelho seja um polinizador, em azul seja uma planta ou uma flor da qual esse polinizador depende. E que até então, com um clima mais ou menos estável, elas começavam a exibir padrões de abundância ao mesmo tempo. Com a mudança climática que a gente vê, é que elas estão iniciando isso mais cedo, tá? E se essa velocidade ou a direção é diferente, como eu tinha dito no início, você vai causar esses pequenos desacoplamentos aqui, diminuindo a probabilidade que elas interajam. E uma revisão recente, que também acho que saiu ano passado, avaliando várias espécies diferentes, de vários grupos taxonômicos diferentes, mostram que esse avanço tem ocorrido, ele ocorre entre 2 a 6 dias por década, ele é extremamente comum em espécies terrestres, quase 82% das espécies avaliadas apresentam esse tipo de padrão, e 42% das marinhas, e que plantas têm avançado na fenologia mais rápido do que a fauna, né? E isso, como eu disse para vocês, em termos de interação, é complicado. Imagina que você tem duas espécies mutualistas que dependem uma da outra. Se uma está se movendo mais rápido que a outra, significa que você vai criar esses desacoplamentos e a probabilidade delas interagirem acaba sendo mais baixa. Vinícius, Oi. Desculpa te interromper. Sem Posso te fazer problemas. uma pergunta? Sim. Veio uma pergunta aqui sobre as migrações que tu tinha mencionado no slide anterior, né? Essas migrações para regiões de maior latitude e altitude, elas significam que esses ambientes vão ser, então, propícios para essas novas espécies? Isso é certo que vai ser? Sim, porque imagina que, né, em termos climáticos ou de temperatura, áreas mais altas de altitude vão ser sempre geralmente mais frias do que áreas mais baixas numa montanha, por exemplo, numa montanha de alta altitude. E a mesma coisa, né? Conforme você vai partindo do Equador, você tem uma região mais quente e conforme você vai se movendo para os polos, essas regiões vão se tornando mais frias. Então imagina que se você tem espécies que estão em áreas temperadas ou subtropicais, ou coisa assim, se ali é o melhor lugar para elas ocorrerem. E aquele lugar acaba se tornando mais quente com o passar do tempo, a opção que ela tem é ou ela se adaptar, como eu disse, essas novas condições climáticas, ou ela migrar em direção a essas áreas mais frias, né? Sim, então, claro que em termos de temperatura, sim, né? Mas de repente Sim. os recursos que elas vão ter ali, a gente não sabe, no final de contas. Sim, né? Essa é porque as mudanças climáticas, claro, envolvem várias coisas diferentes, né? Temperatura acaba sendo um fator que é extremamente forte. Até quando a gente fala, geralmente as pessoas conhecem mudanças climáticas como aquecimento global, porque você tem um aumento da média global em temperatura, né? Mas não significa que alguns lugares os extremos estão variando, então você tem extremos que podem ser para baixo, dias ou estações que são muito mais frias do que a média, ou coisas desse tipo, né? O padrão geral é que a média de temperatura esteja subindo. E quase todos os processos biológicos vão depender, até certo ponto, da temperatura. Ok. Respondi? Tem? Respondeu. Tá, então vamos lá. E uma das coisas que é importante, né, até que a gente estava falando de temperatura, é que para a fenologia, embora existam vários fatores ambientais diferentes que podem mudar isso,
Aparentemente, a temperatura do ano é o principal fator, embora para algumas espécies e para alguns processos biológicos, o fator principal que determina essa movimentação, essa diferença no tempo fenológico possam ser outras coisas. Mas para boa parte das espécies, a temperatura do ano parece ser, a temperatura média do ano parece ser o principal fator. Você não tem um atraso de resposta, tá? Certo. Deixa eu te já emendar, já que a gente já parou, veio uma outra pergunta, eu acho que ela está relacionada com isso, né? A pergunta é se existe, né, um avanço maior em, por exemplo, plantas ou animais, se existe alguma diferença entre os grupos, né, que a gente está falando, existe algum estudo que evidencie isso ou não? Sim, acho que eu tinha até comentado, mas aparentemente tá aqui, as plantas estão avançando mais rápido. Se eu não me engano, essa parte, como eu disse acima, que são 6 dias, quase sempre são plantas que estão se movimentando ou estão começando a ter processos biológicos mais rápido do que os animais, né? Imagina que para a fauna, por exemplo, você tem picos de abundância, que você tem muitos animais sazonais, por exemplo, nas áreas temperadas, né? Então eles desaparecem do ano e aí você começa a ter a primavera. Imagina insetos polinizadores, eles eclodem, eles têm um pico de abundância em algum momento entre a primavera e o verão e depois desaparecem de novo, tá? E é esse que é o problema. Se você tem Se a velocidade e a direção entre duas espécies, uma que depende da outra, é diferente, significa que você vai quebrar essas interações. E a gente vê isso, por exemplo, com redes de polinização na Groenlândia e em outros lugares assim. Mas talvez essa velocidade maior das plantas também pode ser uma questão de dados disponíveis, né? Porque a gente tem muito mais estudos fenológicos com plantas também. Então, talvez a descrição para a planta seja melhor também. Porque é fácil, elas ficam paradas, né? São fixas. A pergunta era essa, na verdade, por que que existia um maior avanço das plantas do que dos Tá. animais? Então, o mecanismo em si, eu não sei. Uma das coisas pode ser isso, a amostragem, tá? Mas outra coisa que eu imagino também, eu não tenho certeza que eu estou chutando, mas pode ser que imagina que para uma planta, muitas vezes são estruturas, né? O fruto, ah, a flor, mas para boa parte da fauna, isso significa o desenvolvimento completo. Como eu disse, você tem um polinizador, um inseto, que desaparece no outono e no inverno, e ele tem que eclodir, se desenvolver, para poder atingir os picos de abundância. Então, talvez essa diferença no desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, vai ter uma importância também, Certo, legal. tá? Uhum. Tá. E o que é importante é que, na verdade, como eu disse, né, esses padrões, essa alteração nos padrões da biodiversidade vão alterar as interações biológicas consequentemente, isso tem efeito sobre serviços e ecossistemas. Aqui eu trago um exemplo de um artigo publicado em 2017, que não é com mudanças climáticas, mas eles comparam áreas em que você tem uma mudança de baixo impacto na paisagem e áreas com uma alta mudança da paisagem natural, né? Então, se a gente observar aqui nos gráficos, na parte superior desses gráficos, a gente tem aí uma rede trófica, e quando a gente compara a parte da esquerda, que é de uso baixo, para a parte da direita, que é de uso intensivo, a gente vê que a gente perde algumas espécies. E a gente vê que isso tem efeito em vários processos biológicos no qual a gente depende, como, por exemplo, polinização, decai, que seria amarelo, a capacidade de controle de pestes e decomposição. Então, essas alterações nos padrões de ocorrência, tanto no tempo ou no espaço da biodiversidade, vão acarretar alterações em processos ecossistêmicos e que, consequentemente, pode ter efeitos sobre nós também, tá? Mas, como eu estava dizendo, embora a gente tenha um entendimento muito bom, ou pelo menos nós temos uma previsão razoável do que deve acontecer em termos de extinções globais, a gente ainda não tem um entendimento muito bom do que acontece nessa escala local. E um dos grandes debates de ecologia dos últimos anos tem sido isso. Tem alguns autores defendendo que
a diversidade local, ou seja, dentro de uma comunidade ela decai, enquanto os autores dizendo que não, que na verdade ela se mantém constante ao longo do tempo. Ele tem tido um grande debate aí na literatura ferrenho, liderado principalmente por dois grupos distintos. Aqui eu trouxe alguns trabalhos para quem tiver curiosidade, tentando entender isso, o que acontece com a diversidade local, se ela se mantém constante ou se realmente a gente está tendo extinções locais dentro das comunidades. Tá? Uhum. Eu vou, já que tu entrou agora na escala local, veio uma pergunta exatamente sobre isso, né? Pensando em uma escala local, com as mudanças climáticas, o modelo atual de distribuição das unidades de conservação, ele poderia se tornar ineficiente para muitas espécies, no sentido de preservação dessas espécies, né? Sim, sem dúvida. Imagina que, sei lá, tu pode ter uma... Tá, agora vou dar um exemplo meio extremo, mas você pode ter uma área que era de floresta e que daqui 50, 100 anos seja uma área árida, que você perca a floresta, né? Isso com certeza vai acontecer. As pessoas pensam hoje em dia, tem a ideia de áreas de preservação do futuro, que é tentar entender onde é o melhor alocamento delas e pensando nisso, se a distribuição mudar, não vale mais a pena ter uma área de reserva nessa região para proteger esse ou aquele táxon. Se o objetivo é proteger essa espécie, talvez você tenha que fazer essa área de conservação onde ocorre agora e pensar em áreas possíveis onde ela possa estar no futuro, né? Mas com certeza, se as mudanças climáticas estão afetando a comunidade local e elas estão tendo que buscar, as espécies dentro dessas unidades de conservação estão tendo que buscar novas áreas mais propícias, isso vai mudar a composição específica e talvez coisas que a gente pensava agora que a gente estava conservando não vai mais servir daqui 50, 40 anos, Sim. algo assim. Tá? Interessante. Tá bom, mas agora, como tá vindo bastante perguntas, e já que eu vou aproveitar que eu já te interrompi para fazer mais uma, então, antes de tu seguir esse segundo momento. Tá. As ações de conservação devem focar em espécies ou em serviços ecossistêmicos? Eu não tenho e acho que não sei se existe uma resposta para isso. Porque, na verdade, a conservação, na verdade, a gente sempre tenta pensar como se fosse algo dado, assim, algo, nós temos que conservar isso, mas, na verdade, é uma escolha nossa, né? Então, sei lá, se o panda sumir, será que isso é importante? Talvez não seja. Mas é legal saber que existe panda no mundo, e para muita gente isso é importante. Então, conservar o panda, embora talvez ele não tenha a menor importância em termos de em processo ecossistêmico, Sim. seja interessante, né? Mas vai depender muito. Mas imagina que se você tem, por exemplo, em termos de que, na verdade, os planos de conservação deveriam ser integrados com o plano de desenvolvimento. Você não vai ter desenvolvimento regional se você não tem serviços ecossistêmicos. Aqui na França, por exemplo, e no norte da Europa, boa parte das culturas agrícolas são dependentes de polinizadores nativos, tá? Se você perde os polinizadores nativos, você perde muitas das coisas que são características desse local e que é de interessante produção agrícola. Então você tem que pensar nisso, embora sejam espécies que talvez sejam abelhas extremamente abundantes, ou seja, algo que for o polinizador, e que no primeiro momento não seria uma espécie prioritária para a conservação, talvez deveríamos pensar nela, porque elas que, na verdade, estão provendo os serviços no qual a gente depende. Então, sempre vai ser uma decisão de escolha, né? Que você vai ter perdas e ganhos. Tá certo. Tá? Então, e normalmente quando a gente pensa, então, quando eu digo os padrões locais, na verdade, eles vão ter influência nos padrões regionais, né? Então, quando a gente talvez muitos estejam familiarizados com esse termo, mas normalmente quando a gente pensa dentro de uma comunidade biológica, então imagina que aqui eu tenho essas três comunidades nesse círculo vermelho, a gente chama isso de diversidade alfa, ou seja, diversidade local. Nós chamamos de diversidade beta a diferença entre essas comunidades, tá? E a diversidade regional de diversidade gama. Então imagina o que está acontecendo dentro
dessas comunidades vai afetar, na verdade, o que a gente tem em termos regional de diversidade também. E imagina que isso também está ocorrendo não só no espaço, né, essa diferença entre as comunidades, mas também no tempo. Então aqui eu trago aquela mesma figura do início, que a gente tem aí uma área que provavelmente deve ser uma área mais para o Ártico, e conforme o clima vai mudando, né, a seta aqui em cima, a gente vê que a gente vai perdendo algumas espécies com o tempo, tá? E algumas espécies continuam abundantes ao longo de todo o tempo. Então, isso seria a diversidade beta aqui no tempo, essa alteração da comunidade ao longo do tempo. Isso é importante, como eu disse, para termos de priorização também. Se a gente sabe o quanto muda de um local para outro, a gente consegue também criar estratégias de unidades de conservação e coisas desse tipo. Então, agora eu vou começar a entrar nos trabalhos que eu venho desenvolvendo, e o primeiro foi para tentar entender isso daqui na verdade. O que acontece com a diversidade local e o que acontece com essa diferença da diversidade local quando a gente compara ambientes que sofreram alteração climática com ambientes que seriam controle, ou seja, que você não tem alteração climática, tá? E para isso a gente usou dados do que a gente chama de mesocosmos experimentais. O que é isso, então? Seria um experimento que ou você faz em laboratório ou em campo, e você cria pequenas comunidades experimentais para tentar entender o que acontece em termos de aquecimento global ou de mudança climática. Boa parte desses estudos de mesocosmos são sempre tentando entender o que acontece com o ambiente controle sem mudança climática e um ambiente que ele seja mais aquecido, mais quente, ou que você tem uma diferença de pluviosidade ou algo assim, tá? Então, basicamente, o que é? Você tem, por exemplo, imagina se você está estudando organismos marinhos, plâncton, algo assim, então você tem tanques em que você semeia esses tanques com organismos, e você vai ter um ambiente controle, tá, com a temperatura atual local, e um ambiente aquecido com uma temperatura com algum limiar mais quente do que o controle. E normalmente a gente usa isso ou para entender resposta populacional, aqui no caso o que acontece com essa espécie aqui, ou com a resposta na comunidade. Tá? Então a ideia é que o que aconteceria se não tivesse aquecimento global, por exemplo, e o que aconteceria com as comunidades se tivesse aquecimento global, e a gente compara isso. Tá? Isso foi o trabalho que eu estava desenvolvendo quando eu comecei aqui na França. E para fazer isso, que a gente fez? A gente entrou em contato com pessoas que estavam realizando esse tipo de experimento, conseguiu os dados originais, e de boa parte do mundo, ou pelo menos de boa parte do mundo temperado, porque, claro, é onde você tem mais recurso econômico para começar, então você tem muitos experimentos acontecendo nessas áreas, e tanto de ambientes terrestres quanto marinhos e ambientes de água doce, tá? E o que a gente fez é o que a gente chama de uma abordagem meta-analítica, que a gente tenta entender o efeito desses experimentos. E aqui eu trago para vocês o que seria o resultado da diversidade alfa. Para quem não está familiarizado, isso daqui é um gráfico de magnitude de efeito. Então imagina que aqui eu estou comparando a riqueza, ou seja, o número de espécies, e na linha tracejada seria o que acontece se essa barrinha aqui sobrepõe a linha tracejada, significa que eu não tenho diferença entre o meu fator experimental, no caso aqui aquecimento, com o meu fator, o que seria o controle, os ambientes que eu estou mantendo a temperatura normal, tá? E aqui eu tenho duas coisas, a riqueza, ou seja, o número médio de espécies em cada réplica experimental, e aqui à direita, com esse quadradinho vermelho, é um índice de diversidade que leva em consideração tanto a riqueza e a abundância. E o que a gente vê é que nós não temos uma diferença na riqueza, mas temos uma diferença nesse índice de diversidade, ou seja, ele decai. Quanto mais aquecido o ambiente, ou quanto se for aquecido o ambiente, menor é essa diversidade, tá? E o que esse índice está mostrando, então, é que a riqueza não muda, mas que você tem um efeito no que a gente chama de dominância das espécies, que significa que ou espécies... Tá, vou explicar melhor aqui. Nesse gráfico da direita, eu tenho aqui um gráfico de ranking de abundância das espécies. Então, imagina que cada númerozinho aqui é uma espécie, e aqui no eixo Y seria a abundância delas.
Um dos padrões mais conhecidos em ecologia é o que a gente chama isso de J invertido, ou seja, você tem poucas espécies que são extremamente abundantes e muitas espécies que são mais raras ou pouco abundantes, tá? Então você cria essa curvinha aqui que tem essa meio que essa formatinho de J invertido. O que esse índice de diversidade está dizendo, então, é que ou as espécies abundantes estão se tornando mais abundantes ainda, ou quando a gente compara essa linha preto, que seria o controle, com a vermelha, que seria o aquecido, ou que você tem mais espécies raras nos ambientes aquecidos, ou seja, a diferença dentro das comunidades, pelo menos nesses experimentos realizados mundo afora, não está na riqueza específica, mas sim no padrão de abundância. E conforme eu comentei lá na introdução, se você muda o padrão de abundância relativa das espécies, consequentemente você muda também o padrão de interações dentro dessa comunidade, que pode ter efeitos em cascata que se propaguem por todo o ecossistema, tá? Tá certo. Será que a gente tem espaço para uma pergunta agora? Sim, claro. Eu acho que é bem referente ao teu trabalho mesmo, né? Eu vou ler aqui para ser mais fiel à pergunta que fizeram. As linhas de base na natureza, característica das comunidades nas condições controles, são boas para nós avaliarmos se as mudanças climáticas afetam a biodiversidade? Então, quando eu tinha falado que um dos grandes debates atuais em ecologia era isso, que acontece com a diversidade local conforme as mudanças antropogênicas, né? Uma das discussões é exatamente isso, nós não temos bem definido ou entender bem o que seria esse baseline de comparação. Então, os dois lados desse argumento, se mantém estável ou não, eles têm, existem vários argumentos diferentes, desde questões estatísticas de amostragem, mas um deles é exatamente isso, o embate em cima do que seria o baseline e se o baseline que está sendo usado é suficiente para essa comparação. A vantagem, por exemplo, a gente utiliza experimentos, ou pelo menos nós utilizamos aí nesse caso, é porque aí você não tem esse problema, né? Você imagina que todas as comunidades, a vantagem de um experimento é você poder isolar os mecanismos e poder controlá-los. Então a gente sabe que todos esses experimentos, todas as réplicas têm exatamente as mesmas condições, à exceção de uma coisa, a temperatura, tá? Então a gente sabe que essas alterações médias que estão acontecendo ocorra por causa da temperatura. E nesses experimentos também todas as comunidades, tanto do lado controle quanto aquecido, elas têm as mesmas condições iniciais. Normalmente você tem um período de adaptação e aí você começa a impor essa mudança no regime de temperatura ou climático que seja. Então, no caso dos experimentos, com certeza o baseline deveria ser apropriado para comparação. Nos casos reais, como eu disse, isso continua sendo um grande debate, porque realmente é difícil pensar o que seriam as comunidades que a gente pode comparar. E outra coisa, nós não temos tantos dados históricos assim para pensar em termos de abundância, etc. Tá? Tá certo. Tá. E outra coisa que a gente olhou é o que acontece com a diversidade beta, que, como eu tinha dito anteriormente, é essa diferença na riqueza ou na composição quando a gente compara comunidades diferentes, tá? E quando a gente pensa em diversidade beta, a gente normalmente pensa em dois padrões diferentes. O primeiro a gente chama de aninhamento, que significa que as comunidades mais pobres são subconjuntos das comunidades mais ricas. Então, imagina que aqui na comunidade 5 eu tenho uma espécie, e essa uma espécie está presente em todas as outras comunidades que têm mais espécies, tá? E o outro padrão seria de substituição. Então, imagina que aqui a comunidade 1 e 2 tem duas espécies, mas quando eu mudo para a comunidade 3 e 4, é um conjunto completamente diferente de espécies, que é diferente da comunidade 5, né? Você tem um padrão de substituição perfeito, nessa figura aqui como exemplo, claro que nem sempre é assim tão perfeito, e na figura de cima a gente tem um padrão de alinhamento perfeito. E o que é legal com isso é que a gente consegue entender processos distintos. Então imagina que se, por exemplo, o aquecimento climático está causando extinções de forma direcional,
nós esperaríamos ter um aninhamento, tá? Porque você acaba perdendo espécies, você vai simplificando isso, então você acaba tendo maior aninhamento. Mas se ela está causando substituições, ou seja, espécies estão migrando, e boa parte desses experimentos, uma das coisas que a gente controlou é se existia a possibilidade ou não de migração, significa que elas podem migrar e alterar. E quando a gente olha aqui de novo para o gráfico de magnitude do efeito, a gente vê que não existe um efeito do aninhamento, mas sim um efeito sobre a substituição de espécies. Isso é legal porque vai de encontro também com o que a gente tinha visto em termos de resultado para diversidade alfa, ou seja, o que essas duas análises estão nos mostrando é que, na média, a riqueza não está mudando, mas a identidade das espécies que ocorrem nessas comunidades estão mudando, ou seja, conforme quando a gente compara um ambiente aquecido com o controle, a gente vê que a composição muda e você não tem uma perda sistemática de espécies, que seria o que a gente esperaria por aninhamento, por exemplo. Então, significa que as comunidades estão mudando ao longo do tempo, com o aquecimento, mas que, na média, a riqueza se mantém constante. E, como a gente tinha visto na outra análise, a abundância dessas espécies estão mudando também. Tá? Bom, o outro trabalho que eu venho desenvolvendo é em parceria com o pessoal da URGS, especialmente com o Rodrigo Bergamin, que é um pós-doutorando da Botânica, do Departamento de Botânica da URGS. E uma das questões é tentar entender, acho que eu já tinha comentado isso anteriormente, é se a resposta das espécies em movimentos, novos movimentos de distribuição, ela acontece com respostas individuais ou se essas espécies se movem juntas. E o que a gente tem utilizado é uma medida de afiliação de temperatura, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, o que nós fizemos foi utilizar dados de estudos de longo período de Santa Catarina, que são essas bolinhas azuis aqui no gráfico, e dos PELDs do Rio Grande do Sul, que são esses círculos vermelhos aqui. Mas o que a gente vai focar no geral são nos resultados para aqui para Santa Catarina, tá? Que a gente tem mais dados. E o que a gente tentou utilizar foi uma medida de que a gente chama, ela não é bem espaço por tempo, mas seria isso, tentar comparar como esses estudos de longa duração que a gente tem no Brasil, eles ainda são de curta duração, na verdade, porque são alguns anos, nós usamos estágios de vida diferentes, conforme a gente vai ver, para tentar comparar se a gente já consegue identificar um padrão de migração nesse curto prazo. E, embora a gente não esteja medindo diretamente mudança climática como no trabalho anterior experimental, a gente sabe aqui no gráfico da direita que eu trago para vocês seria a linha de temperatura média dos últimos, entre 1900 e até o ano 2020, na verdade, né, dos últimos 120 anos, para essa região, e a gente vê que a gente tem um incremento na temperatura aqui também. Então, possivelmente, se existe modificação, provavelmente ela é derivada dessas modificações de temperatura. Tá? E para tentar entender isso, a gente usou um índice que a gente chama de score de temperatura da comunidade, que ele serve para informar a preferência de temperatura média para toda a comunidade, levando em consideração as espécies que ocorrem nessa comunidade. Então, a ideia é a seguinte, você vai num gradiente altitudinal, ou em qualquer lugar, você mede todas as espécies que estão lá, em termos de abundância ou área basal, você pega toda a área de distribuição dela e tenta criar uma medida de afiliação de temperatura para essas espécies. E aí, quando você faz uma média ponderada disso, você sabe qual seria o score de temperatura daquela comunidade. E como eu disse, como nós não temos dados de longa duração, o que a gente fez foi comparar plantas adultas e plantas que seriam juvenis ou plântulas, a partir de um certo limiar mínimo, tá? E o que significa isso? Imagina que para essa espécie aqui poder estar ocorrendo no futuro no mesmo lugar, ela tem que estar recrutando indivíduos no mesmo lugar. Se as plântulas que estão se desenvolvendo estão em locais distintos, significa que ela está tendo uma migração, porque ela não pode mais ocorrer naquele lugar daqui 10, 50 anos se ela nunca está produzindo me fugiu a palavra em português agora, mas enfim, deixando descendentes naquela mesma cota de altitude, tá?
E observando esses dados, o que a gente viu que, mesmo sendo dados de curto prazo, boa parte dessas espécies ou das comunidades tem um padrão estável, 58% dessas comunidades estão estáveis, ou seja, elas estão recrutando exatamente na mesma linha de temperatura que antes, tá? Só que a gente vê já um padrão de migração altitudinal aí, com boa parte das espécies que estão migrando subindo o gradiente altitudinal e algumas espécies descendo esse gradiente altitudinal. Tá? Se a gente olhar aquele score que eu tinha falado, aqui em vermelho a gente compara os adultos e em azul que seriam as plântulas ou os juvenis, a gente vê que, obviamente, a gente tem uma relação negativa com a altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser aquele score de temperatura. E o que é interessante é que aqui no gráfico não fica tão nítido, mas a gente consegue entender que nós temos um padrão que aparentemente é delimitado em uma cota de altitude de 500 metros de altitude. Com todos os movimentos que estão acontecendo acima dessa linha, estão sempre comunidades subindo, né? Esse valor do CTC está subindo, enquanto a gente vê uma certa resposta variante abaixo dessa linha, com você tendo comunidades subindo e outras comunidades descendo, né? Que pode ser por várias razões diferentes, mas aparentemente espécies que estão nessa cota mais alta desse gradiente altitudinal, a única solução que elas têm é subir conforme o clima está mudando. E isso vai causar alterações na distribuição daqui a alguns anos, tá? E por último, o que eu vou mostrar para vocês é um trabalho mais recente que eu tenho realizado, que é para tentar entender como as respostas fenológicas vão afetar redes mutualistas, ou seja, são redes de interações na qual você tem espécies que dependem uma das outras para poder persistir na comunidade e sobreviver. Então, imagina que a gente pode ter uma rede de frugívoros e plântulas. Então, aqui nesse caso, imagina que cada passarinho ele pode consumir um fruto e, consequentemente, enquanto ele obtém recurso comendo esses frutos, ele vai servir como dispersor de semente para essas espécies, tá? Então, isso seria uma rede mutualista, mas poderia ser de polinização ou poderia ser de qualquer outra coisa. E o que eu faço nesse trabalho aqui é criar uma simulação computacional. Ou seja, aqui não tem dado nenhum. Eu simplesmente estou gerando no meu computador algumas espécies, como a gente vai ver, algumas regrinhas de interação. E imagina que é uma simulação extremamente simplista, que eu não tenho imigração e várias outras questões biológicas. Mas a ideia é tentar entender o que acontece com isso, seguindo essas regras básicas, como o mundo funcionaria se ele seguisse essas regrinhas básicas que eu estou criando aqui, tá? E essa simulação vai funcionar da seguinte forma. Eu vou gerar espécies, então imagina que aqui eu tenho filogenias para o consumidor, imagina que seja aves ou plântulas, mas como eu disse, pode ser qualquer coisa. Eu tenho a fenologia aqui nessa cor, então imagina que quanto mais forte for esse vermelho, significa que mais tempo ela está disponível. E esses círculos aqui seria alguma característica morfológica, como, por exemplo, tamanho. Nós sabemos que nós temos vários tipos de interação. No geral, você tem que ter um acoplamento morfológico, ou seja, espécies grandes comem coisas grandes, polinizadores de bico longo vão polinizar plantas com corolas longas e vice-versa, tá? Então, o que eu faço? Eu crio essas coisas, eu gero redes de interação, que seriam esses quadradinhos negros dentro dessa grande matriz aqui. E aí eu uso cenários do IPCC, né, que é o órgão que tem feito esses cenários de mudanças climáticas, com vários cenários socioeconômicos diferentes e de emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa. A gente vê como isso afeta a temperatura e eu gero uma mudança na fenologia. Como eu disse, a gente sabe que a temperatura é a principal coisa que faz com que a fenologia avance no tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar essas redes iniciais com a rede final e ver como elas se comportam em termos de vários atributos que a gente vai ver mais específicos, tá? Mas o que é importante pensar é que a fenologia, e muitas vezes boa parte dos estudos ignoram isso, ela também, assim como qualquer característica morfológica,
ela também é restrita pela história evolutiva. E a gente sabe que a fenologia em si, normalmente ela tem algo que a gente chama de sinal filogenético, que a gente vai ver mais para frente, extremamente forte, ou seja, espécies que estão no mesmo clado, elas tendem a ter o mesmo tipo de resposta, tanto em termos de direção, quanto na magnitude, tá? Ou seja, isso é importante porque se a história evolutiva for importante na resposta fenológica das espécies, dependendo de como for o modelo evolutivo, isso vai ter uma importância em como as espécies vão poder responder. E para isso a gente faz a seguinte coisa: a gente simula 3 cenários diferentes de evolução. Tá? O primeiro que seria uma diversificação recente dos atributos, o que a gente chama de baixo sinal filogenético, embora nem sempre seja intercambiável aqui, mas na nossa simulação ele é. Um modelo de evolução que ele chama de movimento browniano, que seria uma caminhada aleatória ao longo do tempo evolutivo, e uma diversificação antiga dos atributos com alto sinal filogenético. O que isso está dizendo? Então, imagina que aqui nesses círculos sejam espécies outra vez e que o tamanho desses círculos seja o tamanho de um atributo. Então, imagina que seja a massa corpórea, o tamanho corporal, o tamanho do bico que for. O que eu estou dizendo é que quando o sinal filogenético ele é forte, espécies que estão no mesmo clado vão ter a tendência de ser muito mais similares do que seria esperado ao acaso. Ou seja, se eu pegar esse cladozinho aqui do meio, todas essas espécies vão ter tamanhos muito similares do que se eu comparasse numa filogenia, numa evolução por movimento browniano, ou por um movimento em que você tem um baixo sinal filogenético. E se realmente se a fenologia ela tem um sinal filogenético forte, o que a gente pode esperar é que essas redes provavelmente provavelmente tenham maior chance de colapso, porque já que todas as espécies têm respostas em magnitude muito similares, significa que você não pode ter muita variação aqui no tempo de resposta que ela tem. E a simulação serve exatamente para ver isso. Como esses 3 modelos diferentes afetam a resposta. E a outra coisa que eu quero comparar são 3 modelos socioeconômicos diferentes, que são esse gráfico aqui da direita, tá? Então, aqui nessa linha preta, eu tenho um modelo do IPCC que é chamado de Comit, ele é o mais conservador, imaginando, é um modelo idealizado no qual o tamanho populacional e as emissões de gases de efeito estufa não mudam muito até 2100. Esse em azul é chamado de B1, que ele seria um modelo no qual a gente tem um crescimento populacional grande até 2050, mas uma economia baseada principalmente em serviços e informação, então isso levaria até 2100 um aquecimento de quase 2 graus de temperatura. E esse modelo em vermelho, que é o A1B, que, enfim, não tem importância o nome, mas a ideia desse modelo é o seguinte, é que a gente tem um crescimento populacional grande também até 2050, com a população beirando a quase 9 bilhões, só que aqui a economia seria mais baseado em produtos e industrialização, que levaria um aumento a quase de 3 graus de temperatura, quando a gente compara 2020 a 2100, tá? Então, o que eu estou fazendo nessas simulações? Comparando aqueles 3 modelos evolutivos diferentes e 3 modelos de projeções climáticas para o futuro, e tentando entender o que acontece com as redes mutualistas, tá? Uhum. Vini, antes de tu mostrar os resultados agora, já que tu já apresentou o que tu vai usar, eu queria te perguntar se essa simulação ela não é real, como ela poderia, então, refletir a realidade? Eu sei que vocês usam os ecólogos usam muito, né, esses modelos, então eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente. Então, o que a gente vai ver aqui, especialmente porque ele te permite entender, dentro dessas regras básicas, o que acontece no mundo, tá? Então, imagina, aqui eu tenho 2 condições principais, que são esses modelos socioeconômicos e o sinal filogenético, tá? Então, com base nisso, a gente consegue entender essas respostas simples. E, claro, eles servem de início para você ter modelagens mais complexas. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas que eu estou ignorando por completo e que a gente viu já que é importante é a possibilidade de migração. Então, eu estou pensando em redes locais, mas eu não estou pensando que
A partir do momento que uma espécie se extingue, ela pode ou recolonizar aquele sítio, aquele local, ou uma nova espécie pode invadir esse local e talvez manter as interações que ela tinha, ou enfim, reorganizar, né? Mas ele serve primeiro para você tentar entender o que estaria acontecendo se funcionasse desse jeito e tentando entender esses parâmetros simples. Então, eu consigo entender o que é o efeito da temperatura e do modelo evolutivo por si só. E ele serve de base para futuro a gente poder construir modelos mais complexos. E a gente vai ver que um dos resultados importantes, que é essa premissa ou essa, como eu diria, essa previsão de que redes com sinal filogenético forte tendem a colapsar mais fácil, ela vai se manter, como a gente vai ver nos resultados, e isso é extremamente importante, porque nós não temos isso avaliado em nível de redes ecológicos, e nós sabemos que esse nível de sinal filogenético aparentemente é forte para muitas coisas, em termos de fenologia. Então, isso é extremamente importante para a gente poder criar mecanismos tanto de conservação e de tentar entender essas mudanças futuras. Mesmo não representando... Isso é uma coisa, né? Nenhum modelo... A ideia do modelo ele nunca representar também a natureza por completo, porque aí nós não precisaríamos ter modelos também, né? Imagina a mesma coisa que um mapa. Um mapa ele não pode ser uma representação perfeita da Terra, né? Ele sempre vai ter distorções aqui e ali, seja em área, seja no formato e coisas desse tipo. Mas eles servem para nós navegarmos de um lugar para o outro, enfim, coisas desse tipo. Tá? Certo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a probabilidade de colapso dessas redes, e aqui o que a gente está comparando é o quê? Esses primeiros valores da esquerda são com sinal filogenético fraco, quando a gente tem aqui as barrinhas em preto são aquele modelo idealizado, sem muita alteração, em azul aquele modelo intermediário, em que a gente tem quase 2 graus de diferença, e em vermelho seria o modelo mais extremo, em que a mudança seria de quase 3 graus a temperatura mudaria quase 3 graus, tá? Então, o primeiro conjuntinho é com sinal filogenético fraco, o segundo conjuntinho de barras é com sinal modelo browniano, né, aquele movimento como uma caminhada aleatória pelo tempo evolutivo, e o terceiro seria o sinal filogenético forte. E o que a gente vê para o sinal filogenético fraco, essa probabilidade de colapso, ou seja, de que as espécies todas desapareçam, ela é muito baixa e ela se mantém quase igual para os 3 níveis de emissão e de mudança de temperatura. Mas conforme a gente começa a mudar para a direita, a gente vê que essa probabilidade de colapso aumenta bastante, especialmente em função do modelo climático, né? Quando a gente olha para o modelo idealizado, ele quase não muda, mas quando a gente olha para o sinal filogenético forte, tanto o modelo B1, que é aquele mais ameno de mudança, quanto o mais extremo, que é o A1B, em vermelho, quase boa parte das redes colapsam, ou seja, se o sinal filogenético das espécies para tipo de resposta e para magnitude de resposta e a direção de resposta for forte, significa que essas redes vão ter uma probabilidade muito baixa de persistirem no tempo, a não ser que a gente tenha imigração ou coisas desse tipo, tá? Algum efeito de recuperação. E agora o que eu trago para vocês, acho que vai ser o último conjunto de gráficos, é de novo aquele gráfico de magnitude do efeito, né? Então imagina que aqui eu tenho a linha tracejada, utilizando como a minha linha de base, a minha rede inicial, e aqui eu estou comparando 5 coisas diferentes da rede, tá? A primeira coisa é o tamanho da rede, ou seja, o número de espécies. A segunda coisa é o número de links, ou seja, o número de interações que tem nessa rede. A terceira coisa é o número de compartimentos, ou seja, imagina que você pode ter uma rede, seria mais ou menos aquela ideia de alinhamento e substituição, então uma rede com muitos compartimentos significa que você tem alguns conjuntinhos de espécies que interagem muito entre elas, mas não interagem com espécies fora daquele compartimento. A conectância, que é uma medida de interações realizadas pelas interações possíveis,
e o que a gente chama de robustez da rede, que é a probabilidade ou qual é a capacidade da rede persistir conforme você tem extinções secundárias, né? Seria uma avaliação de coextinções e a probabilidade dessa rede colapsar, tá? E aí a gente tem em vermelho as barrinhas de novo do sinal filogenético forte, em azul o movimento browniano, e em preto aqui seria o sinal filogenético fraco. E aí, de novo, nós temos os 3 cenários, o idealizado, que é o commit, o B1, que é o intermediário, e o A1B, que é o modelo climático mais extremo. E o que a gente pode ver logo de cara, né, como eu disse, se essas barrinhas não tem uma sobreposição sobre a linha tracejada, significa que tem uma diferença, é que, independente do modelo, mesmo o modelo idealizado, nós já temos uma perda de espécies razoável e significativa. Isso se mantém para todos os cenários socioeconômicos de mudança climática, e que a gente vê conforme a gente muda para o cenário B1 e A1B, para o sinal filogenético forte, a gente tem uma perda na riqueza, uma perda no número de links e uma perda na robustez da espécie. Então, isso é outra coisa, ele está nos mostrando o quê? Que independentemente do tipo de mudança que nós... E para isso que servem esses modelos simplistas, talvez. Uma das coisas que a gente identifica é que aquela nossa hipótese inicial de que o sinal filogenético forte vai ter uma influência grande sobre a resposta das redes, mas eles já mostram logo de cara que independente se daqui 100 anos a temperatura sobe 2 ou 3 graus, nós vamos ter perdas razoáveis, né? Imagina que aqui, como eu disse, é um cenário extremamente conservador, eu não tenho abundância das espécies e nem capacidade de migração, mas ele mostra que na ausência dessas coisas, nós vamos ter uma perda no número de interações, uma perda no tamanho das comunidades e uma perda na capacidade das comunidades persistirem a distúrbios, que seria essa medida de robustez, tá? Posso fazer uma pergunta? Sim. É sobre esse parâmetro, né? Se o baixo sinal filogenético causa pouco impacto nas redes de interação, nesse cenário não precisaríamos nos preocupar com as mudanças climáticas? Então, está nos mostrando que se existe a capacidade, se você... Porque, no fim das contas, isso está nos dando uma medida de redundância funcional em termos de resposta filogenética, ou seja, imagina que nessas redes em vermelho eu tenho várias espécies que são extremamente similares em características morfológicas e na resposta, ou no tipo de fenologia que elas apresentam, tipo, quando elas começam a frutificar ou quando elas começam a florescer. E em azul, não, estou dizendo que tem várias espécies do mesmo clado, pode ter inícios da fenologia e picos da fenologia bem diferentes. Então, o que ela está mostrando é que eles são bem menos preocupantes, sim, porque provavelmente elas têm a capacidade de absorver esse impacto de forma... Tem uma capacidade maior de absorver esses impactos, né? Uhum. Só que é isso, ele serviria para isso também. Então, se a gente sai... Mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer daqui 100 anos com certeza, mas se a gente começa a medir o sinal filogenético na resposta fenológica das espécies e a gente nunca encontra sinais filogenéticos baixos, significa que provavelmente a gente vai ter que se preocupar bastante com o que vai acontecer com essas redes mutualistas no futuro, se no geral o sinal filogenético for realmente forte, como a literatura mostra até hoje, tá? E aqui, esse é o último gráfico, na verdade, eu imagino. E aqui é só para mostrar para vocês, como eu disse, né, esses modelos são simples, a gente não tem efeitos de abundância, de migração, mas o que aconteceria aqui no eixo Y, a gente tem o tamanho das redes e no X o tempo, e a gente vê que tanto para o cenário idealizado, que são esses gráficos de cima, quanto para o cenário mais extremos, nós temos uma perda linear no número de espécies, uma perda média, ela é linear conforme o tempo vai passando, ou seja, você nunca, isso a gente compara vários modelos diferentes, você nunca atinge um platô, uma assíntota, ou seja, essa perda é constante conforme o clima vai mudando,
tanto para o tamanho das redes, ou seja, o número de espécies, que são esses dois gráficos da esquerda, quanto para o número de interações, que são esses dois gráficos da direita. E isso também é preocupante, né? Porque se essa perda não desacelera, ou se ela não cria um platô, significa que conforme o clima vai mudando, você sempre vai perdendo espécies até que elas colapsem, que é o que aconteceu com boa parte das simulações, tá? Então aqui eu vou terminando. Então, só para lembrar, mais como conclusões, eu acho que mais para lembrar o que a gente viu, é que essas mudanças climáticas, elas estão reorganizando as comunidades biológicas, e que esse efeito pode não se dar pela perda média de espécies dentro da comunidade, mas sim pela criação de novas comunidades, ou seja, rearranjos, tanto na ocorrência, no tempo ou no espaço, e essas novas, por definição, seriam as comunidades, combinações de espécies que não ocorrem atualmente em conjunto. A gente pode ter também mudanças na abundância relativa das espécies, isso vai trazer alterações nas interações e nas propriedades que emergem dessas interações. E que quando a gente pensa em resposta fenológica, pelo menos nas nossas simulações, a história evolutiva tem um papel fundamental. E se o sinal filogenético for realmente forte, conforme a gente observa na literatura, pelo menos que a gente tem disponível até agora, a resistência de redes mutualistas vai ser muito baixa, vai ser extremamente difícil que elas resistam a esses câmbios climáticos, né? E isso pode gerar um nível elevado de extinção local e uma ruptura nas interações ao nível local. E sempre bom lembrar que esse tipo de reorganização vai ter efeitos nos processos ecossistêmicos pelo qual que nós dependemos também. Então, isso não é só um efeito na biodiversidade por si só. Eventualmente, isso vai chegar até nós, de um jeito ou de outro. Tá bem? Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou fechar a apresentação, ou pelo menos sair aqui. Tá certo. E muito obrigado. Então, Vini, agora a gente tem mais algumas perguntas que ficaram ao longo da tua apresentação, que elas são, digamos, mais amplas, né? A primeira, ela é bem geral, assim, mas quando a gente pensa, assim, tu mostrou ali alguns cenários, né? O cenário ideal seria que não aumentasse a temperatura, né? Mas aí tu falou em 2 graus, em 3 graus Celsius. Mas quando a gente pensa em 2 graus Celsius, a gente sente essa temperatura oscilando, não nos parece muito, mas a gente tem que pensar que isso seria uma média, né? Como tu mencionou no início da tua apresentação. E o que se sabe é que se fala um pouco desses efeitos no hemisfério norte, no hemisfério sul, por exemplo. O que a gente sabe? Que, de repente, em algumas áreas do hemisfério norte, se ficar um pouquinho mais quente, de repente, para atividades de produtividade das plantas, agricultura, pode até ser um pouco bom. Mas, em regiões, por exemplo, no hemisfério sul, se ficar um pouquinho mais quente, pode ser bem pior, né? Então, é mais ou menos para atrelar com uma pergunta de um aluno nosso, que falou assim, vai existir perda de habitats? Então, assim, nesse panorama, assim, né, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa perda de habitats e dessa comparação do hemisfério norte e do sul, assim. Tá. Deixa eu tentar pensar. Tá. Uma coisa que é importante é, claro, isso é a média, né? O problema é que isso é um problema de entendimento também que muitas vezes a gente tem, é que a gente pensa, é 1 grau. Mas como é o valor médio, significa que os extremos estão mudando, tá? E imagina que 1 grau, em termos biológicos, é muito importante. Imagina que a nossa vida, a nossa única preocupação, na verdade, é manter o nosso corpo a 37 graus. Se a gente passa para 38, 39 graus, boa parte de nós teria uma febre horrorosa, chegando até a morrer, né? Então, uma pequena diferença na temperatura, em termos biológicos, pode ser extremamente importante, tá? E imagina que essa média está subindo, mas, como eu disse, a característica básica das mudanças climáticas é você ter um aumento médio na temperatura, mas você ter uma amplificação dos extremos, ou seja, nevascas muito mais fortes, a temperatura mais baixa sendo muito mais baixa que a história, que os registros históricos, ou mais alta também, né?
Então, isso tem efeitos. E imagina que isso tem efeitos tanto, pode ter níveis populacionais também, né? Muitas espécies, ou muitas populações desaparecem. Imagina, você pode ter um único evento climático extremo para dizimar por completo uma população. Isso é comum de acontecer. Tá? Isso levaria essas extinções locais. E com certeza, sim, né? Uma das coisas que a gente vai ter vai ser a retração de alguns habitats, mas também a expansão de outros habitats. Né? Certo. Então, se está acontecendo, você tem um clima mais... É isso que acontece, por exemplo, no gradiente altitudinal. Você tem... Imagina, então, que no topo você tem uma floresta atlântica montana e na parte de baixo você tem uma floresta atlântica senso estricto, de araucária, ou que seja, né? Imagina, então, que para a montana, conforme ela vai subindo o morro, literalmente, vai chegar um ponto que ela não tem mais para onde ir, né? Chegou no cume da montanha, ela não tem mais para onde se distribuir. Então ela tende a desaparecer. Esse habitat vai se retraindo conforme ela vai subindo a montanha. E você tem esses habitats de baixo que, conforme vão subindo a montanha, vão expandindo a sua distribuição também. Uhum. Não necessariamente esses habitats, eles teriam ou nos forneceriam mais serviços ecológicos, digamos assim, né? Porque daí entra mais uma pergunta: qual é o papel das mudanças ambientais, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, nas previsões dos impactos das mudanças climáticas na biodiversidade? Então, desmatamento é um dos principais fatores de emissão de gás de efeito estufa, né? Sei lá, produção de energia, consumo de combustíveis fósseis, etc. Então, com certeza, ele vai mudar bastante. E a Amazônia tem isso, a gente vê em vários casos, né? Ela altera até, por exemplo, o regime de chuvas em lugares tão de altitude, de latitude, como na Califórnia, São Paulo e etc. Então, pequenas alterações na área de floresta têm alterações climáticas importantes, tanto localmente quanto regionalmente, né? Certo. Vamos seguir aqui, daí cada pergunta vai desenvolvendo novas perguntas, né? Então, o que tu acha, né? A gente deve se preocupar mais com mudanças ambientais ou com mudanças climáticas? Qual seria a desassociação entre uma coisa e outra? Elas estão ligadas, no Né? final de contas. Porque no fim, como isso estou falando, né? Então imagina, se você está mudando, imagino que seja isso a questão da pergunta. O que seria a mudança ambiental é você ter uma retração do habitat, ou fragmentação, coisas desse tipo. Mas como eu disse, corte de floresta, desflorestamento vai causar um aporte de gases de efeito estufa, a decomposição desse material também, né? Então, é difícil você desassociar uma coisa da outra. Se você está transformando uma área e você começa a ter, por exemplo, uma agricultura de alto impacto, que você queima muito CO2, então você está queima muito combustível fóssil. Então, essas coisas, no geral, até onde eu entendo bem o que seria essa mudança ambiental, elas estão, de certa forma, atreladas, né? E uma das maneiras de você uma das maneiras eficientes de você diminuir ou dar uma amortecida nas mudanças climáticas é exatamente isso, o manejo adequado das áreas verdes que nós ainda temos, né? Vinícius, tu falou então produtividade, tu falou das abelhas, né? Então, eu vou pegar esse link para fazer essa pergunta, né? A gente sempre ouve que existe uma guerra entre setores, por exemplo, do agro, né? Da agroindústria e dos ambientalistas, né? Mas eu não sei, me parece que essa queda de braço, assim, ela não deve existir, né? Porque, na verdade, o que a gente vê que esses efeitos, por exemplo, que pode existir na produtividade, como tu falou, ou, por exemplo, o efeito da perda de polinizadores para a produção de alimentos também, né? Ou o desmatamento depois com as alterações climáticas, isso impacta também na economia de um país, por exemplo. Sim, sem dúvida.
eu não vou lembrar agora os números, tal, mas serviços ecossistêmicos têm estimativas tanto para países, para o Brasil, tem algumas, e para o mundo, e são trilhões de dólares, por exemplo, né? E, não existe um mundo só de milho e trator, né? Ele não vai persistir nunca. É. E desde o controle de praga, produtividade e o que seja, vai ter sempre atrelado com ah, áreas verdes, enfim, o manejo apropriado da terra, né? Então, essa queda de braço, até para o mercado externo, quando o Brasil até começa essa política mais atual ambiental, já tem uma redução de cara, porque os mercados externos estão atentos para esse tipo de coisa. E eles são impulsionados por várias coisas. Primeiro, decisão do consumidor básico, que somos nós. Claro que em países aqui como na Europa, Estados Unidos, que tem uma renda per capita maior, esse poder de decisão do consumidor é mais forte, porque ele tem a capacidade de poder escolher sem comprometer tanto a sua renda, que talvez no Brasil não seja o caso por boa parte das famílias e consumidores. Mas isso é uma preocupação geral do mercado internacional, né? Não existe mais esse desenvolvimento que a gente ainda prega no Brasil, que é passar o correntão na Amazônia e esperar que isso vai dar certo. Uhum. E que E vai a ser gente bom. vem fazendo isso na Amazônia desde a década de 70 e não tem, a gente começou a expansão na Amazônia, foi para a criação de gado e etc, que não deu certo e a gente continua fazendo isso. É impressionante, mas enfim. Uhum. Tem mais perguntas, eu vou te perguntar mais um pouquinho ainda, Pode tá? A fazer. gente ainda tem um tempinho. A gente fica bastante curioso, assim, quando a gente fala de biodiversidade, né? Tu falou até num dos teus trabalhos que tu vê que tu continua tendo a mesma quantidade de espécies, por exemplo, quando a gente fala de um estudo em escala local, mas essa identidade vai variar, ou seja, as espécies vão variar. Então, por exemplo, a gente pode perder o que se vê, né? Ilhabela é uma ilha de São Paulo que é considerada até muito, 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 muito mosquito, né? E eu estava dando uma pesquisada e alguns anos atrás não tinha uma grande quantidade de mosquito, né? O que provavelmente aconteceu? À medida que começaram a ocupar essa ilha, porque ela é lindíssima, né, e super turística, o que se viu é que as pessoas começaram a matar sapo, né? Sapo come mosquito, né? E então começou a ter uma grande quantidade de mosquito. Então, no final de contas, tu não perdeu ali o teu número de espécies, só que a tua qualidade, né, a tua identidade, como tu disse, né, dessa comunidade se alterou. Só que isso a gente está falando em local. A gente tinha conversado antes sobre a tua apresentação. Como é que isso, então, aparece numa escala macro, né, no mundo? Se todos os lugares, por exemplo, a gente vai perder o urso polar, mas, de repente, no lugar do urso polar, vai ser ocupado por um rato, né? Ou uma barata. É isso que pode acontecer? Tu pode fazer essa previsão ou não? Do que vai ocupar, eu não sei, mas sério, sem dúvida nenhuma, uma das ideias que você tem é e que é isso, né? Embora aparentemente pelos experimentos que a gente olhou e coisas que têm surgido na literatura, embora, como eu disse, existe um grande debate sobre isso, essa riqueza local não muda, mas nós temos perdas globais. E isso leva em consideração isso que tu disse, né? Uma das tendências de impactos antropogênicos é você ter uma homogeneização da biota, né? Então, imagina os efeitos da invasão ou introdução de espécies. É isso, você tem espécies que antigamente só eucaliptos que só tinha na Austrália e agora você vai encontrar eucaliptos em qualquer lugar do mundo, né? Então você está transformando a biota em mais homogênea. Mas as variações locais, quando você olha só para o número de espécies, elas não estão te informando das variações que estão tendo lá. Talvez, como você disse, né? Você mata o sapo, seja lá o que for, isso muda as interações que você tem no local, e isso dá a possibilidade de outras coisas invadir, outras coisas que eram menos abundantes aumentarem a abundância. Então,
Isso que é importante, mesmo que o número médio de espécies não muda, se a composição daquele local, ou seja, as identidades da espécie muda, isso altera quase por completo, ou altera até certo ponto, as interações que vão ocorrer naquele lugar e, consequentemente, qualquer outra propriedade emergente que sai dessas interações, né? Uhum. E continuando falando de animais, né, que eles são muito carismáticos, o pessoal gosta de falar de animais, existe algum dado falando sobre os animais ectotérmicos, eles podem ser um dos mais afetados pelo aquecimento, ou não existe um padrão em relação a animais? Acho que sim, eu não conheço essa literatura em específico, mas eu sei que, por exemplo, você tem, como eu disse, você tem alterações tanto no nível genético, no nível fisiológico. Uma das características, por exemplo, sei lá, para lagartos, você tem agora em experimentos com aquecimento e lagartos, você tem o que? O desenvolvimento ontogenético é muito mais rápido, ou seja, eles crescem, eles se desenvolvem rápido, eles ficam pequenos, né? Eles não crescem tanto em tamanho, nascem, se reproduzem muito rápido e morrem rápido também. Então você muda a Nossa, ontogenia delas, né? de E tempo, ao tempo. ah, essas variações no tempo, né? Eu foquei mais na fenologia, mas você, como eu disse, você tem alterações no padrão de atividade, você tem alterações no padrão de desenvolvimento ontogenético, então o tempo de geração muda também, e provavelmente esses animais são mais o que não aconteceria para um mamífero, por exemplo, pelo menos essa mudança em termos de desenvolvimento. Uhum. É, então, Vini, acho que para fechar agora, então, a tua aula, eu gostaria de, já que a gente está em quarentena, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, não sei se tu vai conseguir me responder, né, mas assim, quais são os impactos das alterações climáticas na saúde do Homo sapiens? Isso não é nem de perto a área que eu conheço, mas eu sei que é uma das áreas, por exemplo, algum dos maiores especialistas que começaram estudando esses padrões de migração de espécies, isso é algo que eles estão vendo agora, que é o que acontece com doenças, por exemplo. Então, imagina, sei lá, tu tem doenças tropicais, se tudo vai se transformar numa região climática tropical, ela está se expandindo, né, essas condições, significa que essas doenças também vão migrar. É a mesma coisa que acontece com a borboletinha que eu mostrei, ou qualquer outra coisa, patógenos, vírus, vetores também estão migrando. E, sem dúvida nenhuma, os impactos vão ser grandes. Primeiro, a gente já sabe, mudanças climáticas por si só estão matando pessoas, tá? Desde eventos, esses extremos climáticos, aqui na Europa agora é comum você ter onda de calor todo ano com milhares de mortes, você tem essa mudança no número de doenças que estão migrando de um local para o outro também. E é bom pensar, por exemplo, como a gente estava falando antes, né? Essa desassociação de mudança climática com outras coisas antropogênicas, ela é difícil. Então, imagina que, por exemplo, poluição por si só, poluição, então, imagina, queima de combustível e outras poluições são dos principais causadores das mudanças climáticas por causar produção de gases de efeito estufa, certo? Poluição por si só mata em torno de 4 milhões de pessoas por ano no mundo todo. Aqui na Europa são 800 mil pessoas, né? Então, essas duas coisas, poluição e mudanças climáticas, andam juntos. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem um efeito. É até pensar que a gente ainda não leva isso a sério, isso não está em tudo que é política pública, é bem preocupante e é até absurdo, porque até alguns anos atrás a gente tinha essa ideia de que mudanças climáticas afetariam as gerações futuras. Não, elas estão afetando a gente agora, a gente vê isso, né? Sim, deixa eu só fazer um link, então, né? Por que que se falava antes tanto em peraí, vamos reformular agora. Por que não se fala mais tanto em aquecimento global
e apenas em mudanças climáticas? Então, porque essa causava essa ideia errônea de que provavelmente é para não causar esse tipo de coisas, essas aberrações absurdas que a gente vê, que é, por exemplo, um senador nos Estados Unidos com uma bola de neve dizendo que não existe aquecimento global porque nevou na casa dele no dia anterior, né? Então, como eu disse, a característica principal é essa mudança da temperatura global, tá? E aumentando, a média. Mas não significa que você... E esses eventos extremos. Então, você vai ter nevascas muito mais fortes, enchentes muito mais fortes, ondas de calor muito mais fortes. Só que eu acho que essa mudança se deu principalmente isso, porque estava levando a ideia errada de que se fez frio hoje, não pode ter aquecimento global, porque se tem aquecimento global, não pode fazer frio. Que era que muitas pessoas, principalmente por maldade, fazem esse tipo de coisa, né? E então acho que o principal ponto é, primeiro, porque ela envolve mais coisas do que a mudança na temperatura por si só, porque ela envolve essas coisas como aumento da pluviosidade, aumento de nevascas, aumento de ondas de calor, etc. E principalmente porque estava passando essa ideia errada para as pessoas, que era simplesmente se está calor, se não está calor, não tem aquecimento global, né? Acho que foi por isso, principalmente. Tá certo, então. A gente teria muito mais o que falar, né? Nossa, esse assunto, assim, vai longe, né? Mas a gente está encerrando o nosso tempo agora. Foi um prazer imenso te ter aqui, foi muito legal, foi muito importante essa tua fala. E queria te agradecer mais uma vez por essa fala aqui para os nossos alunos do Instituto Federal. Muito obrigado a vocês pelo convite, espero ter contribuído para a formação de vocês aí. E qualquer coisa também estou à disposição, se alguém tiver mais dúvidas e coisas, quiserem me escrever, fiquem à vontade. Eu passo contato. Legal. Obrigadão. Beijo, obrigada. Gente, Beijo, tchau, então, tchau. semana que vem temos mais Conexão Ciência, temos mais debates. E boa noite a todos. Até mais.